nessas tábuas de escrita cuneiforme. Tudo bem? Gente. Alguém tá com dúvida aí, pessoal? Perguntar alguma coisa? É que a aula fica Não. morta perto da Camila, que é sociologia, que todo mundo debate, a história acaba morrendo um pouco. Eu vou fazer uma reivindicação com a Camila depois. A minha tinha que ser primeiro. Outro ponto é dos sumérios. Comércio. Como eles produzem muito, eles acabam tendo comércio com as outras regiões. E um ponto interessante é que mesmo eles dando origem religiosa a partir de Noé, dentro do aspecto mítico, eles são politeístas. Alguém lembrou que é politeísta? Politeísta é um deus, é vários deuses. Que acredita em vários deuses, né? Exatamente. Então, assim, na Bíblia eles são semitas, mas na prática eles são politeístas. Então a gente tem essa pequena contradição entre o aspecto real histórico e o aspecto mítico que a Bíblia acaba trazendo pra gente. Mas sempre tem em toda convivência, né? Sim, sempre vai haver esse conflito entre o histórico e o aspecto mítico. E como que vai ser a realidade? Sim. E como vai ser o fim desses sumérios? Tem até alguns filminhos aí que passam na TV do The Rock lá, o Escorpião Rei, que ele vai ser um acadiano. Não vejo. Eu medo desse filme quando era criança. Filminho de sessão da tarde. Não. Mas tem. Eu assisti a desenho na sessão da tarde. Mas eu não gostava de nenhum tipo. Eu tô ligado, eu sei que filme. Começou a sessão da tarde, tava vindo Bob Esponja. É da hora. Também. Tem até um que ele vai aparecer no Múmia 3, se eu não me engano, que aí vai Escorpião Rei, enfim. Sim. Por que eles fazem esse aspecto ficcional em relação aos acadianos? Porque os acadianos, eles eram realmente guerreiros, eram realmente violentos. E eles vão trazer um único legado pra gente, que vai ser a noção de império. Todos os povos da Mesopotâmia, eles não tinham noção de extensão territorial. E os acadianos, com Sargão primeiro, vai ser o primeiro aí a ter essa noção de império. Então, conquistar os 4 cantos do território. Então, é onde a gente começa aí a ter a noção de império e depois a gente vai ter essa concretização com Roma, né? Começando com Roma. Isso. Entendi. Pode passar aqui, pessoal? Sumério? Então, beleza. Tive que dar zoom na tela para poder ler. Não, mas pelo menos pode. Eu vou disponibilizar para vocês, pessoal. Aqui o segundo povo, os amoritas, que na hora que eu falei, pessoal, quem quer escolher o povo, o pessoal correu dos amoritas de todas as formas. Os amoritas são... Oi. A imagem tá cobrindo dos textos. Pega aí que a gente já dá um jeito agora. Pega aí. Esse professor não é só de história, é de TI também, tá ensinando nós a fazer os bagulho. Olha só. Não chega a ser perto do Loto. O Loto é expert nisso. Eu ainda tô aprendendo um pouco. Então, pessoal, os amoritas vão ser os primeiros babilônicos. Então, quando a gente fala da Mesopotâmia, a gente sempre fala dos babilônicos. Os amoritas vão ser o primeiro. Eles vivem há 2000 anos antes de Cristo, que agora também o centro de mídias fala antes da Era Comum, né? Então tá tendo essa nova nomenclatura aí por causa da questão religiosa em relação ao cristianismo, por vários povos não entenderem e não aceitarem a questão de Cristo, né? A gente tem judeus, indianos. Sim. Se você pegar na Israel, eles estão no ano 5000. Não existiu Cristo para eles. Você pega a Índia também, China, não tem Cristo. Então Cristo acaba sendo um ponto europeu. Então a história começa a trazer uma nova fórmula aí, ao invés de falar antes de Cristo e depois de Cristo, antes da Era Comum e depois da Era Comum. Mas é justo para os povos. Sim, acaba trazendo um ponto de igualdade entre os povos e tira aquela ideia eurocêntrica, né, de que o mundo vive em torno dos europeus. Os amoritas vão ter de certa forma, um ponto bem curto na história. Eles não vivem muito tempo a região da Mesopotâmia. Então eles vão ter um grande centro urbano e comercial. Então eles vão exercer um comércio muito forte.
eles vão ter uma forte influência suméria, e para nós eles vão deixar um legado de Hammurabi, que acaba sendo aí uns primórdios do direito que nós temos hoje. Então, quem quiser ser advogado aí vai começar vendo pelo código de Hammurabi, que é a questão da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que acaba trazendo hoje. Um monte de gente gosta desse parte olho por olho, dente por dente. Aí eu faço No modo literal. No modo literal. Aí eu faço uma pergunta pra você: será que olho por olho, dente por dente resolve? Não. Às vezes não, mas cria respeito. Mas cria medo, né? Não é nem respeito. Não, mas o medo vem do respeito. Depende da situação. O respeito vem do medo, quer dizer. Também. É assim que tá estudando. Depende. Eu tô estudando, vai. Parece meus pais. Tô escutando alguém tomando um ralo aí no fundo. Mas eu tô estudando. É assim que se estuda. Coitado do cara, velho. O Delay é o professor. Não, deixa ela ouvir a história também. A matéria. Então é assim, pessoal. A ideia de olho por olho, dente por dente, a questão do respeito, quando você tem força, você não tem respeito, você tem medo. Então, a ideia é você não conquista respeito por medo, você conquista respeito por exemplos. Então, o olho por olho, dente por dente de Talião levou à ruína do Amoritas. Porque o que acontece? Tudo se paga com o mesmo preço do outro. Então, se tem um cara que perdeu a mão num acidente de trabalho, você tira a mão do teu chefe. Então, isso gerou várias revoltas, uma opressão muito forte. E o que vai acabar com os amoritas vão ser essa opressão pelo Código de Talião. Então, na prática, ele não resolve nada. Entendi. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Assírios, que vai ser o terceiro povo aí, 1200 a.C., ou antes da Era Comum, conquistaram a Mesopotâmia, e eles vão aí estender um pouco mais, resgatando a ideia dos acadianos, né? Então eles vão se expandir até a Palestina, que é um território de conflito hoje, até hoje você tem lá a questão de Israel e os palestinos, vão se estender até o Egito. Então vejam que esse conflito entre os povos, primeiro sobre os sumérios, amoritas, acadianos, vai fazer com que eles desenvolvam uma estrutura muito forte, principalmente bélica. Tanto que os assírios são conhecidos por serem guerreiros temíveis, ou seja, bem violentos. E como que a gente desenvolve essas armas? Alguém consegue dizer? Pedra, metal. Metal? E por que eles vão desenvolver esse metal? Para poder se defender melhor? Exatamente, porque a região que eles vivem tem muito recurso para todos? Não. Não. Se a gente voltar lá no primeiro, são 2 rios que abastecem uma região praticamente desértica. Então, eles vão passar a desenvolver táticas militares. Quem quiser ser militar vai estudar algumas técnicas, estratégias militares dos assírios. Então eles vão desenvolver e vão dominar toda essa região aí da Mesopotâmia e da Crescente Fértil. Nós temos aí um ponto que vai ser importante para a gente entender a Mesopotâmia, que vai ser aí a Biblioteca de Nínive, construída por Assurbanipal. É difícil falar o nome dele mesmo. Que reunia milhares de textos de escrita cuneiforme. E aí vamos ver se vocês estão espertos. O que é escrita cuneiforme? É tipo desenhos? Não sei. Desenhos feitos aonde? Na argila. Nas placas dos hieroglifos. Exatamente. Então vai ter placas de argila. Então pensa ver uma biblioteca com um monte de pedra. Meu Deus. Se a gente já tem uma certa dificuldade hoje de armazenamento de dados, livros, enfim, imagina ter uma biblioteca com pedras. Eu tô imaginando agora uma biblioteca com pedras agora. Mas deve ser uma bonita. Imagina uma casa de pensador naquela época. Oi? Tem escritura. É bem complicado. Eu tô imaginando literalmente estantes feitas de barro, com um monte de placas de barro também. Não, só que sabe como o negócio do livro que tem a escrita atrás? Atrás não. Onde fica presas as folhas? Então, tô imaginando isso, só que nas pedras. Tipo, tá lá escrito o que cada uma pedra é.
tipo um índice atrás, né? Eu acho que tinha Isso. até um vestígio aí de paus antigos, né? Que era uma pedra com os bagulho escrito, não era? Sim, a pedra Roseta, É, esse mesmo, vai- esse mesmo. exatamente, ela vai servir como base aí para a gente estudar aí o Egito. E essa pedra Roseta é bem interessante, porque quem descobre essa pedra Roseta vai ser Napoleão Bonaparte, né? Todo o estudo que a gente tem sobre o Egito parte de Napoleão dominar o Egito e pela relação entre os povos do Egito e da Mesopotâmia com a Grécia Antiga. Entendi. Então vai ser a tradução da tradução para a gente chegar ao conhecimento que a gente tem hoje. Aí você tem a importância do bibliotecário, né? Então, nesse ponto, o conhecimento ele realmente é um poder. Então, se você tem um conhecimento, a organização dessa biblioteca, você tem um poder em relação a todo o povo. Doutor Estranho. Isso. Bem Doutor Estranho mesmo. E o último povo aí, que é bem curtinho, os caldeus, que vão ser o segundo império babilônico, que vai ser... Por isso que quando a gente fala império babilônico... Caraca, que da hora. É Verdade. uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O Jardim Suspenso Lugarzinho da bonito. Babilônia. Sim. Então, quando a gente fala os babilônicos, a gente acha que acaba sendo um império muito grande por muito tempo, mas não, teve os assírios no meio. E são dois povos diferentes que vão formar o Império Babilônico na Mesopotâmia. Então eles vão ter um pouco mais recente aí da gente, 612 a.C. E aqui a imagem em relação aí ao Jardim Suspensos da Babilônia, que é até mesmo citado na Bíblia. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, que acabou a nossa parte de slides, pessoal. Eu consigo dar uma olhadinha em vocês aí.